Como é que tá, jovem? Tudo certo? Meu nome é Caio, como em todos os vídeos a gente pula a parte da musiquinha de intro, da enrolação, já vai direto pro que interessa, e seria o seguinte aqui nesse vídeo. Aqui eu quero apresentar um recurso de edição de imagens, destacando os pontos mais claros, highlights no caso, que é um estilo assim, bem comum, por exemplo, na Coreia do Sul, certo? Ou de edições de imagem para editorial de moda. A gente pode chegar nesse resultado que está aparecendo aí na tela. Você pode comparar aí a diferença entre as duas. Então você tem pontos muito marcados, alguns pontos de luz assim bem definidos, e isso não serve só para edição de foto, tá? Serve para pintura digital também. Então vamos lá, é o seguinte. A primeira coisa que eu faria aqui seria a criação de uma nova layer, onde a gente pode, por exemplo, criar uma nova layer aqui, né? E vou pegar aqui esse tom de amarelo aqui, vou deixar mais clarinho um pouco, bem próximo do branco. E o que a gente tem que definir? Primeiro é de onde está vindo o ponto de luz, que seria bem frontal, parcialmente superior. Você pode ver aqui, por exemplo, embaixo do pescoço dela, essa sombra mais dura aqui que causa. Então, o seguinte, como que a gente pode trabalhar? Você pode pegar um pincel de uma quina mais dura, mas eu vou usar esse básico aqui mesmo do Photoshop. O primeiro, o mais simples, que eu acredito que todo mundo vai trabalhar mais ou menos com algo assim. E aí seria o seguinte, por exemplo, aqui eu já tenho demarcado aqui alguns pontos principais. Então eu poderia fazer, por exemplo, aqui assim, um ponto assim, mais triangular. É muito similar a uma aula de maquiagem que eu posso deixar aí na descrição, tá? Posso deixar aqui assim, fazer um ponto mais luminoso aqui, mais triangular assim. Nessa parte aqui dela, aqui na base dos olhos aqui e aqui em cima. E aqui um pouco. Aqui assim, você faz esse desenho, normalmente seguindo as linhas. Vai ficar estranho assim de começo, tá? Não precisa se preocupar não. Um pouco de cá. E a gente pode fazer nos ombros, aqui assim, ó. No caso aqui no ombro só. Feito isso, eu tenho essa primeira camada, vamos dizer assim, essa primeira base de iluminação. Posso utilizar aqui um filtro, por exemplo, de Gaussiano. E vou deixar ele mais desfocado assim, ó. Certo? Vou deixar ele mais desfocadinho. E eu posso vir aqui com a borracha aqui depois e apagar um pouco nessas bordas. E se eu quiser eu posso trocar esse modo de mesclagem dele aqui para Soft Light, que eu chego num resultado bom. E tiro um pouquinho da opacidade. Isso aqui a gente vai por partes, tá? Começa bem sutil mesmo. Posteriormente eu posso criar outra layer dessa. Mas antes de dar sequência, eu gosto de fazer o seguinte. Vou duplicar essa layer minha de baixo. Eu gosto de fazer um tratamento nela, deixando ela um pouquinho mais escura para ter um destaque maior. Depois, se eu quiser, eu posso vir e ir apagando. Então, por exemplo, posso criar aqui uma layer de curvas. Clico nessa mãozinha aqui. Eu posso, por exemplo, vir aqui numa parte de meio tom e puxar um pouco para baixo, certo? Posso puxar um pouco para baixo, posso chegar a esse ponto aqui um pouquinho para a direita. Esse aqui um pouco para a esquerda, mas dependendo é melhor você puxar por cima. Posso vir aqui dar uma puxadinha para cima. Eu tô achando essa imagem muito vermelha, então eu posso vir, por exemplo, nos meus canais de vermelho, clica aqui, ó, desço um pouquinho, certo? Posso vir compensar com o canal de azul, puxo um pouco da luz para cima aqui, ó, nesses pontos de luz. Isso aqui demanda um conhecimento um pouco mais avançado das leis de curva. Posso deixar também aí uma aula que eu mostre isso aqui melhor. E desejando também, eu posso criar uma layer de brilho e contraste, posso tirar um pouco do brilho. Tiro um pouquinho do brilho, adiciono um pouquinho de contraste. E seleciono todos e mesclo. Então, ó, o antes e o depois. Já deu uma iluminação melhor, tá vendo? Somado com essa daqui, ó. Agora essa daqui tá tendo um destaque maior. Então, o que eu poderia fazer a seguir? Volto nessa layer nova que eu criei. Deixo isso aqui mais branquinho. E agora eu posso criar alguns pontos de luz um pouquinho mais fortes, mais demarcados. Por exemplo, vou fazer um assim. Depois a gente usa smudge para borrar. Vou fazer uma assim no nariz. Posso fazer um nos olhos aqui, por exemplo. Certo? Vou fazer um dessa forma. Posso fazer aqui no nariz assim. Aqui. E eu posso vir com cuidado e fazer alguns realces aqui nos lábios, tá? Seguindo aqui as linhas aqui que já estão demarcadas para você, ó. Você faz algumas assim, não precisa de muitas. Pode fazer aqui também, ó. Demarcar aqui melhor. Aqui abaixo dos olhos aqui. E aqui, só pra gente ganhar uma luz adicional.
Aqui na boca a gente pode voltar e fazer mais uma maiorzinha assim, ó. De lá e de cá. Dessa forma. Feito isso, você pode utilizar a Smudge mesmo e dar uma borrada. E a gente dá uma esfumaçada boa assim, ó. E aí você pode utilizar a Smudge e esse blur aqui, ó. Vou usar aqui um de Gaussian Blur. Vou diminuir aqui bastante, ó. Vou fazer o teste aqui. Desse tanto assim tá bem satisfatório. E aí eu posso deixar esse aqui mais marcadinho assim. Esse aqui eu borro mais. E aí a gente pode vir aqui e trocar esse modo de mesclagem, por exemplo, para overlay, certo? E tira bastante a opacidade dele, ou tira uma quantidade boa. E aí você volta aqui com o Smudge, ó, uma vez que ele tiver com a opacidade mais baixa, e dá uma borradinha aqui em algumas áreas específicas, certo? E aí por fim, você vai criar uma outra, e agora são as mais nítidas, bem específicas. Por exemplo, a gente refaz aqui, né? Ele vai ganhar uma força maior. Você pode tirar a opacidade do seu pincel aqui em cima para ter um controle melhor. E aí você pode vir em pontinhos bem específicos mesmo para criar um contraste mais intenso. Então, por exemplo, posso vir aqui, ó, só para fazer um contraste mais forte em algumas partes. Ó, aqui no nariz, ó. Aqui nos olhos. Que eu volto aqui e faço mais um. Ó, posso fazer outra aqui no queixo dela e mais outra aqui no ombro. Assim, achando que ficou passado, tira um pouquinho da opacidade para ir ficando mais natural, tá? Jovem, se você estiver curtindo e achando útil, deixa o joinha aí que ajuda pra caramba, tá? Esses vídeos dão muito trabalho para fazer. Você pode utilizar uma layer depois de Selective Color para tirar um pouco dos vermelhos, ó. Se por acaso a imagem estiver vermelha demais, porque eu quero vermelhos só em alguns pontos específicos. Então, por exemplo, posso chegar um pouquinho do magenta para a esquerda, um pouquinho dos vermelhos para a direita aqui, ó, que ele vira oceano, né? Posso adicionar um pouquinho de amarelo, não vou deixar tanto não. Ó, mais ou menos assim. Ali na boca dela eu quero que mantenha essa pigmentação. Então eu posso, por exemplo, clicar aqui nessa máscara, pego o pincel preto e apago aqui só na boca. Eu dou uma apagada aqui. Agora retomando para o rosto, mais outra coisa que você pode fazer. Isso aqui é uma um pouquinho avançada, tá? Demanda aí um conhecimento mais, pelo menos intermediário do Photoshop. Posso pegar, por exemplo, essa cor aqui do tom da boca dela, deixar mais claro. Eu vou criar uma outra layer. Nessa outra layer, vou pegar essa brush aqui, ó, que eu também vou deixar aí na descrição um vídeo que eu falo sobre sardas. E eu vou utilizar ela para fazer alguma pigmentação. Vou até deixar ela mais vermelha assim, ó. Você pode fazer uma pigmentação na pele, criando uma textura nessa região aqui e aqui, ó. Aqui você pode jogar até mais escuro, ó. Dessa forma. E você pode trocar esse modo de mesclagem, por exemplo, para overlay ou soft light, ó. E abaixa um pouquinho dessa opacidade dele. E aí, desejando, você pode vir também e criar, por exemplo, você pega essa parte das sombras da pele, satura bastante. Trabalha com essa aqui, essa mesma que eu disponibilizei nessa aula que eu falei, de sardas. E cria algumas sardas assim, ó. Isso aqui é um estilo bem específico, tá? Igual eu falei, é um estilo mais comum, por exemplo, de editoriais de foto coreano, tá? Isso aí é comum lá. Achando que suas luzes ficaram muito forçadas, que no caso são essas três, ó. Eu posso vir, por exemplo, eu desabilito todas, né? Habilito a primeira e vejo, tá ok. Habilito a segunda tá passando um pouco do ponto. Posso tirar um pouco dessa opacidade dela e confiro, agora tá bem ok. Ativo a terceira e vejo onde tá passando, por exemplo, aqui no lábio dela tá passando do ponto um tanto. Então eu posso vir, dar uma borrada, certo? Dou uma suavizada nisso aqui. E eu posso utilizar a mesma ferramenta que a gente usou para fazer essa textura, o mesmo pincel, para trabalhar com mais luzes. Então, por exemplo, vou trabalhar com a luz mais clara aqui.
Vou lá no topo de tudo, crio mais outra layer e eu só faço uns ajustes aqui, ó. Mais clarinho assim, ó, dessa forma. Isso aqui ele vai criar uma textura, certo? Posso pegar a borracha, apago aqui. Ó, você pode tirar um pouco dessa opacidade. Tira bastante, você vai dar esse efeito mais dourado, fazendo essa mistura delas. Ó. E dá uma textura bem legal. Em muitos casos, esse aqui pode ficar passado, tá? Parece caricato. Igual eu falei, eu vou reforçar de novo. Isso aqui é um estilo bem específico. Às vezes você está procurando aí esse tipo de edição para chegar em determinado resultado, mostrando aqui o caminho assim desse estilo, como é que você pode trabalhar. Ó, você vem aqui, faz mais uns ajustes aqui na Smudge. O que a gente tem que se atentar nisso aqui é igual com ilustração, que a gente basicamente tem que ter pontos bem iluminados, certo? Para criar um contraste, que a gente está trabalhando só com os highlights. E aí, se você quiser, você também pode trabalhar com a Burn e a Dodge Tool no final, tá? Então eu poderia, por exemplo, vou mesclar todas essas aqui. Mesclei todas elas. Selecionei a primeira lá embaixo e a última. Agora virou uma coisa só. E aí você pode pegar, por exemplo, a Burn Tool, deixa ela aqui em Midtones. Vou até duplicar isso aqui para não ter risco de fazer besteira. E só dar uma realçada em algumas partes das sombras, tá? Não deixe isso aqui passar de 10%, senão vai ficar muito forte. Então eu realço, por exemplo, aqui. Posso passar, por exemplo, aqui atrás assim. E agora eu pego a Dodge Tool. Posso deixar em Midtones também, 10%. E só passo em umas áreas aqui onde eu quero dar um destaque maior nessa iluminação. Então, por exemplo, aqui no ombro, um pouco no pescoço, na boca, certo? Nos olhos, principalmente aqui, ó. Nesse brilho dos olhos aqui que a gente fez. E se você quiser passar, no cabelo, dar uma vida maior aqui, ó, você fica bem livre, tá? Terminando e achando que tudo passou muito do ponto, vou mesclar essas duas aqui que eu tô satisfeito. Você tira um pouquinho da opacidade dela para recuperar mais da de baixo. Olha lá. Agora você deu uma diferença total, ó, e ficou bem natural, sem descaracterizar a modelo. Você só deu essa textura, certo? Você deu essa textura e esse brilho assim adicional em pontos bem específicos dentro desse estilo aí que eu falei. E se você quiser manter ainda mais essa textura, esses detalhes, uma dica ainda que eu dou, você pode, por exemplo, duplica sua layer original lá embaixo, joga ela para o topo, cria aqui um filtro, vamos supor, Other High Pass, tá? De alta frequência. Só troca aqui, ó, para Soft Light, pronto. Você já deixou mais nítido, deu uma pipocada maior aí nessa textura, olha só. É coisa sutil, dependendo se você quiser, você pode jogar overlay também, tá? Mas overlay às vezes fica muito agressivo. Então tá aí, o antes e depois dela, negócio bem sutil mesmo. Você pode comparar a diferença aqui, ó. Deu um realce aí muito grande, tá? Dá um zoom aqui pra gente observar, olha lá. Então detalhes, alguns pontos mais nítidos, tá vendo? Você cria essa textura aí. Muda totalmente a foto e dá uma identidade muito boa lá. O brilhozinho nos olhos ali, ó, fica bem natural mesmo. Espero que tenha sido útil, agradeço demais. Interessado em ser meu aluno, o link do meu curso está na descrição. Não esquece de deixar o joinha, valeu, sucesso!